Direito processual penal. 1. Ação penal. Primeiro, inquérito policial. Assistência jurídica necessária. 14A do CPP. Investigação de servidores na área de segurança pública e militares em missões de garantia da lei e da ordem. Uso de força letal. Exercício de suas funções. A. Citação do servidor para constituir defensor em 48 horas. Se não constituir, será a instituição de origem intimada para indicação de defensor em 48 horas. Pode ser a defensoria ou defensor pago pela instituição. Vícios. Não contaminam a ação penal, salvo provas ilícitas. Teoria dos frutos da árvore envenenada. Valor probante. Formação de justa causa para a ação penal, mas não pode ser o único meio de prova para a condenação. A regra é a repetição das provas na instrução, salvo as irrepetíveis, antecipadas e cautelares. Prazos. Não há consequências para seu descumprimento. 10 dias, investigado preso. 30 dias, investigado solto. Lei antidrogas. 30, prorrogáveis por mais 30. Investigado preso. 90 dias, prorrogáveis por mais 90. Investigado solto. Economia popular. 10 dias, investigado preso ou solto. Segundo, ANPP, Acordo de Não Persecução Penal. Cabimento: pena mínima inferior a 4 anos, considerando majorantes e minorantes. Crime praticado sem violência ou grave ameaça. Adequação da medida, prevenção e remediação. Impedimentos: cabimento de transação penal ou suspensão condicional do processo. Ter usado de outro benefício despenalizador nos 5 anos anteriores. Reincidência: conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, salvo se insignificantes as infrações penais anteriores. Crimes de violência doméstica ou familiar praticados contra a mulher em razão de sua condição feminina. Condições: ofertadas pelo Ministério Público e controladas pelo juiz. Confissão formal e circunstanciada. Reparação do dano, se possível. Renúncia dos instrumentos, produto e proveito do crime. Prestação de serviços à comunidade, tempo da pena mínima diminuída de 1/3 a 2/3. Pagamento de prestação pecuniária proporcional e compatível com a infração. Outras condições ofertadas pelo MP no caso concreto. Terceiro, transação penal. Cabimento:
Infrações penais de menor potencial ofensivo. Pena máxima de até 2 anos. Impedimentos. Reincidência com crime com pena privativa de liberdade. Uso do benefício nos últimos 5 anos. Circunstâncias desfavoráveis. Inadequação. Inadimplemento. Retomada do processo penal com oferta da denúncia ou novas diligências no inquérito policial. Súmula vinculante número 35. Quarto, suspensão condicional do processo. Cabimento. Pena mínima igual ou inferior a 1 ano, com majorantes, minorantes e qualificadoras. Quando há concurso de crimes, leva-se em consideração o somatório das penas. Súmulas 723 do STF e 243 do STJ. Circunstâncias favoráveis. Impedimentos. Condenação anterior, salvo por em pena de multa. Não esteja sendo processado por outro crime. Crimes militares. Violência doméstica contra a mulher. Uso do benefício nos últimos 5 anos. Circunstâncias desfavoráveis. Inadequação e descumprimento de ANPP anterior. Condições. Período de prova de 2 a 4 anos. Cabível prorrogação. Reparação do dano, se possível. Proibição de frequentar determinados lugares. Proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial. Comparecimento mensal em juízo. Outras condições fixadas pelo juiz de acordo com o caso concreto. Revogação. Obrigatória, se for processado por novo crime ou não reparar injustificadamente o dano. Facultativa. Descumprimento de outras condições ou ser processado por contravenção penal. Quinto, ação penal pública condicionada. Representação. Condição de procedibilidade. Procurador, poderes especiais. Decadência. 6 meses do conhecimento do fato. Retratação. Antes da oferta da denúncia, salvo violência doméstica, antes do recebimento da denúncia. Sexto, ação penal privada. Decadência, 6 meses, da ciência da autoria. Exceções: induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento, 6 meses do trânsito em julgado da sentença civil. Propriedade imaterial, 30 dias de homologação do laudo. Perempção. Abandono da causa pelo querelante por 30 dias. Regulação da capacidade processual em 60 dias. Sucessão em caso de falecimento do querelante ou representação em caso de incapacidade superveniente.
Desistência tácita. Querelante deixa de comparecer às audiências ou não pede a condenação do réu nas alegações finais. Perdão. Até o trânsito em julgado. Expresso ou tácito. Comportamento incompatível. Bilateral. Réu deve concordar, mas se presume aceito se não houver discordância em 3 dias de sua intimação. Afeta a todos os que aceitarem. Observação. Crime contra a honra de servidor público no exercício das funções. Legitimidade concorrente. Cabe ação penal pública ou privada. Súmula 714 do STF. Lesão corporal com violência doméstica. Sempre é hipótese de ação penal pública incondicionada. Dois. Competência. 7º. Relativa. Pode ser conhecida de ofício, mas somente até a audiência de instrução e julgamento. Princípio da identidade física do juiz. Regra geral. Local da infração. Crimes à distância. Praticado no Brasil com resultado no estrangeiro. Teoria da ubiquidade. Foro, tanto o do lugar da ação ou omissão, quanto o do local em que se produziu ou deveria se produzir o resultado. O foro competente será o do lugar em que foi praticado o último ato de execução no Brasil. Plurilocal. Teoria do resultado. Lugar em que se consumar a infração ou último ato de execução. Tentado. Praticados no exterior. Juízo da capital do estado, onde houver por último residido o acusado. Nunca tiver residido no Brasil, ou extraterritorialidade. Brasil se comprometeu a processar e punir crime praticado no exterior, com a lei brasileira. Juízo da capital da República. Navios ou aeronaves, sujeitos à lei brasileira. Local em que primeiro aportar a embarcação ou pousar a aeronave, ou último local em que tenham aportado ou pousado. Observação. Cheque sem fundos. Teoria do resultado. Local da recusa do pagamento. Estelionato por depósito. Emissão de cheques sem fundos ou com o pagamento frustrado, ou mediante transferência de valores. Domicílio da vítima. Homicídio. Morte em local diverso da conduta, local da ação ou omissão, não o do resultado. Facilitação da produção da prova. Oitavo. Absoluta. Justiça Federal. A. Crimes que afetam bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias e empresas públicas, salvo a competência da Justiça Eleitoral e Justiça Militar. Observação. Não abrange as sociedades de economia mista. Crimes previstos em tratado ou convenção internacional,
quando iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente. C. Crimes em que haja grave violação de direitos humanos, incidente de federalização. D. Crimes políticos. E. Crimes relacionados à disputa sobre direitos indígenas de forma coletiva. F. Crimes ou contravenções cometidos a bordo de navios ou aeronaves, salvo competência da Justiça Militar. G. Crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro no Brasil. H. Execução de carta rogatória e sentença estrangeira homologada após o exequatur pelo STJ. I. Crimes contra o sistema financeiro. J. Crimes contra a organização do trabalho. K. Crimes de contrabando e de descaminho. L. Contravenções praticadas pelos detentores de foro na Justiça Federal. Foro por prerrogativa de função. A. Crimes cometidos durante o exercício do cargo e com ele relacionados. Perda do cargo durante o processo. Regra: a competência também se desloca. Exceção: se já foi intimado para apresentar alegações finais, não desloca mais. Observação: prerrogativa de função versus tribunal do júri. Súmula vinculante 45. A. Prerrogativa prevista na Constituição versus competência do júri. Prevalece a competência de foro por prerrogativa de função, já que as duas regras estão previstas na Constituição. B. Prerrogativa não prevista na Constituição versus competência do júri. Prevalece a competência do tribunal do júri, pois apenas essa, nesse caso, está expressa na Constituição da República Federativa do Brasil. Nono. Conexão intersubjetiva. Por simultaneidade ocasional, pessoas diversas cometem infrações diversas no mesmo local, na mesma época, mas desde que não estejam ligadas por nenhum vínculo subjetivo. Por concurso de pessoas, menos vínculo entre infrações. Por reciprocidade, agentes praticaram as infrações uns contra os outros, ao mesmo tempo e no mesmo lugar. Objetiva, lógica ou teleológica. Uma infração deve ter sido praticada para facilitar a outra. Consequencial, uma infração é cometida para ocultar a outra, ou ainda para garantir a impunidade do infrator ou garantir a vantagem da outra infração. Instrumental, prova da ocorrência de uma infração e de sua autoria influencia na caracterização da outra infração.
10º, continência. Por cumulação subjetiva. 2 ou mais pessoas são acusadas pela mesma infração. Concurso de pessoas. Um único crime, cometido por 2 ou mais agentes em concurso, coautoria ou participação. O vínculo entre os agentes e não entre as infrações. Por concurso formal, aberratio ictus e aberratio delicti. Mediante uma só conduta, o agente pratica 2 ou mais crimes, pluralidade de infrações com unidade de conduta. Três, questões incidentes. 11º, questões prejudiciais. Obrigatórias. Juízo penal absolutamente incompetente quando há seriedade na controvérsia. Estado civil. Prejudicial de mérito para a ação penal elementar do crime. Suspensão do processo e da prescrição até sua solução no juízo civil. Trânsito em julgado. Pode ser determinada de ofício. Cabe produção de provas urgentes no juízo penal durante a suspensão do processo. Ministério Público passa a intervir ou até promover o processo civil. Facultativas. Outros temas prejudiciais envolvendo elementares do crime. Suspensão do processo e da prescrição, apenas se já existir ação civil em curso, mas desde que não haja restrições probatórias na ação. Suspensão por prazo razoável. Não precisa aguardar o trânsito em julgado. Questão de difícil solução, mas findo o prazo de suspensão e não prorrogado, cabe prosseguimento do processo penal. Intervenção do Ministério Público apenas quando o processo prejudicado for de ação penal pública. Observação. Só cabe recurso, reze, na decisão que determinar a suspensão em ambas as hipóteses. Décimo segundo, incidente de insanidade. Não é realizado quando há oposição da defesa. Suspensão do processo sem suspensão da prescrição. Réu preso. Transferência para hospital psiquiátrico ou cela separada. Superveniente. Suspensão do processo até o restabelecimento do réu. Condição de prosseguibilidade. Ao tempo do crime, processo continua correndo, cabe absolvição, absolvição imprópria, inimputabilidade, ou condenação com redução de pena, ou aplicação de medida de segurança, semi-inimputável. Quatro, medidas cautelares e prisões. 13º, prisão em flagrante. Espécies: próprio, está cometendo ou acabou de cometê-lo.
impróprio, logo após cometer o crime, presunção de autoria e perseguição, sem interrupção, mesmo que tenha perdido de vista. Presumido, veemente indício de autoria, porque encontrado com instrumento, armas, objetos, documentos, etc., relacionados ao crime. Preparado, induzimento pelo agente, ilícito, delito putativo por obra do agente provocador. Súmula 145 do STF. Diferido, ação controlada, prisão no momento da máxima eficiência, organizações criminosas e tráfico de drogas, necessidade de comunicação ao juiz. Comunicação imediata ao juiz, Ministério Público e familiares do preso, ou pessoa por ele indicada. Audiência de custódia. Verificar a legalidade da prisão, condições pessoais do preso e sua necessidade e adequação. Até 24 horas do recebimento do auto de prisão em flagrante pelo juiz. Cabe relaxamento, concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança, substituição por outras medidas cautelares ou conversão em preventiva, necessidade de pedido do Ministério Público. Décimo quarto, prisão preventiva. Pressupostos e requisitos. Prova da existência do crime. Plausibilidade. Mais indícios suficientes de autoria. Mais garantia da ordem pública ou econômica. Ou conveniência da instrução, ou efetividade do processo. Contemporaneidade do periculum libertatis. Observação: cabe a decretação pelo descumprimento de outra medida cautelar. Prazo: reavaliação de 90 em 90 dias. Não se aplica a crimes sem pena privativa de liberdade ou cuja pena máxima seja igual ou inferior a 4 anos. Exceções: reincidentes dolosos e violência doméstica e familiar contra a mulher, idoso, enfermo, deficiente ou criança e adolescente em contexto de coabitação. B. Crimes culposos. C. Casos de imunidades formais. D. Durante as eleições. Décimo quinto, prisão domiciliar, substitutiva à preventiva. Condições: mais de 80 anos, debilitado por doença grave, em crimes sem violência ou grave ameaça e não cometidos contra filho ou dependente. A. Responsável por menor de 6 anos ou deficiente. B. Gestante. C. Mãe de criança de até 12 anos, ou pai, desde que seja o único responsável.
16º. Prisão temporária. Objetivo: auxiliar na investigação de crimes graves. Momento: antes do processo. Cabimento: rol exaustivo, segundo da Lei 7.960, de 1984. Requisitos: fumus comissi delicti, mais necessidade para investigações ou para identificação do réu, ou que não possua residência fixa. Prazo: 5 dias, prorrogáveis por mais 5. Hediondos: 30 dias, prorrogáveis por mais 30. Décimo sétimo. Liberdade provisória e fiança. Sem fiança: A. Presença de discriminantes. B. Hipossuficientes financeiros. C. Inafiançáveis. Com fiança: delegado, crimes com pena máxima igual ou menor que 4 anos. Quebramento: perda de 50% e do direito de prestar nova fiança no mesmo processo. A. Prática de crime doloso. B. Não comparecimento injustificado em juízo. C. Obstrução ao processo. D. Descumprimento de outra medida cautelar cumulada. E. Resistência injustificada à ordem judicial. Perda: 100%. Não apresentação para cumprimento da pena. Cinco. Provas. 18º. Cadeia de custódia. Objetivo: proteção às evidências do crime e rastreamento e registro de todo o caminho percorrido pelo vestígio para efeito de constituição de prova técnica no processo penal. Visa a sindicabilidade da autenticidade da prova. Quebra: nulidade relativa. Fases: externa: preservação do local do crime e detecção dos vestígios. Interna: reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento, descarte. Décimo nono. Provas ilícitas. Espécies: ilícitas, violam o direito material, inadmissíveis, devem ser desentranhadas dos autos. Ilegítimas, violam o procedimento, nulidade na produção da prova. Podem, porém, ser refeitas ou convalidadas. Observação: prova ilícita por derivação. Teoria dos frutos da árvore envenenada. Mesmo as provas lícitas, se derivadas, nexo causal, das ilícitas, ficam contaminadas.
Exceções: fonte independente, sem nexo causal com a ilícita. Descoberta inevitável, fonte hipotética independente. Seria descoberta de qualquer forma, mesmo se for derivada da ilícita. Nexo causal atenuado. Acusado ou terceiro rompe o nexo causal da ilicitude. Hipóteses de admissibilidade: exceção de erro inócuo, vício sem relevância prática ou condenação pautada em outras provas lícitas. Serendipidade, encontro fortuito, casualidade. Campos abertos: não há privacidade em atos cometidos em público. Teoria do risco: não há privacidade para quem quebra o dever de sigilo profissional sobre o tema da prova. Vigésimo: exame de corpo de delito. Necessidade: crimes que deixam vestígios. Substituição: prova testemunhal, não sendo possível sua realização. Não cabe substituição por confissão. Laudo pericial, realizado por um perito oficial ou dois peritos nomeados pelo juiz. Contraditório apenas durante o processo, quando pode ser realizado laudo complementar. Juiz não está vinculado às suas conclusões. Sistema liberatório. Vigésimo primeiro: confissão e interrogatório. Interrogatório: meio de defesa e último ato da instrução, mesmo nos procedimentos especiais. Inversão importa em nulidade relativa, necessidade de arguição pela defesa e demonstração de efetivo prejuízo. Não admite condução coercitiva. Individualizado na hipótese de coautoria e participação. Acusado preso em audiência por videoconferência tem direito à presença de seu defensor na penitenciária. Confissão: simples e qualificada, com reconhecimento de discriminantes ou exculpantes. Retratável, divisível. Vigésimo segundo: reconhecimento de pessoas e coisas. Necessidade de observância do procedimento legal, pena de nulidade. Descrição da pessoa pela vítima. Colocação do suspeito ao lado de outras pessoas, com as mesmas características físicas. Auto de reconhecimento deve ser assinado por duas testemunhas. Reconhecimento fotográfico é prova atípica e por si só não pode servir de base para condenação. Pode ser suprida por outras provas, desde que não haja contaminação. Vigésimo terceiro:
Buscas pessoal e domiciliar. Pessoal, independente de mandado. Necessidade de justificar fundada suspeita. Pode ser realizada no cumprimento do mandado de busca domiciliar. Domiciliar. Regra geral, com mandado judicial e deve ser realizada durante o dia. Exceções: flagrante com fundada suspeita ou consentimento provado do suspeito. Vigésimo quarto. Interceptação telefônica. Cabimento: apenas no âmbito do processo ou investigação criminal, por ordem judicial. Requisitos: indícios de autoria, prova imprescindível, subsidiariedade, infração penal punida com reclusão. Prazo: 15 dias, prorrogáveis por quantas vezes se fizer necessário, mas sempre por ordem judicial. Degravação: não precisa ser integral, de forma que compete à defesa pedir trechos não juntados no processo. Seis. Tribunal do Júri. 25º. Pronúncia, impronúncia e despronúncia. Pronúncia: indubio pro societate. Bastam indícios de autoria e materialidade. Remessa dos autos para julgamento pelo Tribunal do Júri. Identificação de qualificadoras, majorantes e capitulação do crime. Vedação ao excesso de linguagem. Não cabe eloquência acusatória pelo magistrado. Decisão é provisória. E a decisão não pode ser usada como argumento de autoridade ou plenário do júri. Impronúncia: presença de dúvida razoável a favor da defesa. Absolvição sumária: prova categórica da inexistência do fato, ausência de autoria ou participação. Atipicidade: presença de discriminante ou exculpante. Exceção: inimputabilidade, salvo se for a única tese defensiva. Hipótese de absolvição imprópria, porque, se cumulada com outras defesas, cabe a absolvição própria pelo plenário do júri. Despronúncia: reforma da decisão de pronúncia por provimento do recurso. Vigésimo sexto. Desaforamento: provocado pelas partes ou de ofício pelo juiz. Defesa, porém, sempre deve ser ouvida. Hipóteses: interesse de ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou segurança pessoal do acusado. Excesso de serviço, marcação da sessão de julgamento em prazo superior a 6 meses da preclusão da decisão de pronúncia. Vigésimo sétimo. Juntada de documentos.
Preclusão: 3 dias antes da sessão de julgamento, com ciência da outra parte. Sete. Recursos e ações impugnativas. 28º. Recurso em sentido estrito. Cabimento: hipóteses do artigo 581 do Código de Processo Penal. Exemplos: inépcia da denúncia, não homologação de ANPP, Acordo de Não Persecução Penal, decretação de incompetência do juízo, acolhimento de exceções, litispendência, ilegitimidade, coisa julgada, pronúncia, fiança, extinção da punibilidade, intimação para contrarrazões. Mesmo no caso de inépcia da denúncia, deve o réu ser intimado pessoalmente, não bastando a mera nomeação de defensor para a apresentação de contrarrazões. Súmula 707 do STF. Vigésimo nono. Revisão criminal. Pode ser pedida diretamente pela parte, mesmo sem assistência de advogado. CPP, artigo 621. A revisão dos processos findos será admitida. Inciso 1. Quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Inciso 2. Quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Inciso 3. Quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado, ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Artigo 622. A revisão poderá ser requerida em qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após. Parágrafo único. Não será admissível a reiteração do pedido, salvo ser fundado em novas provas. Artigo 623. A revisão poderá ser pedida pelo próprio réu ou por procurador legalmente habilitado, ou, no caso de morte do réu, pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Artigo 624. As revisões criminais serão processadas e julgadas. Inciso 1. Pelo Supremo Tribunal Federal, quanto às condenações por ele proferidas. Inciso 2. Pelo Tribunal Federal de Recursos, atual Superior Tribunal de Justiça, Tribunais de Justiça ou de alçada, nos demais casos. Parágrafo 1º. No Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Federal de Recursos, atual Superior Tribunal de Justiça, o processo e julgamento obedecerão ao que for estabelecido no respectivo regimento interno. Parágrafo 2º. Nos tribunais de justiça ou de alçada, o julgamento será efetuado pelas câmaras ou turmas criminais, reunidas em sessão conjunta,
quando houver mais de uma, e, no caso contrário, pelo tribunal pleno. Parágrafo 3º. Nos tribunais onde houver 4 ou mais câmaras ou turmas criminais, poderão ser constituídos 2 ou mais grupos de câmaras ou turmas para o julgamento de revisão, obedecido o que for estabelecido no respectivo regimento interno. Artigo 625. O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo. Parágrafo 1º. O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. Parágrafo 2º. O relator poderá determinar que se apensem os autos originais, se daí não advier dificuldade à execução normal da sentença. Parágrafo 3º. Se o relator julgar insuficientemente instruído o pedido e inconveniente ao interesse da justiça que se apensem os autos originais, indeferi-lo-á in limine, dando recurso para as câmaras reunidas ou para o tribunal, conforme o caso. Artigo 624, parágrafo único. Parágrafo 4º. Interposto o recurso por petição e independentemente de termo, o relator apresentará o processo em mesa para o julgamento e o relatará, sem tomar parte na discussão. Parágrafo 5º. Se o requerimento não for indeferido in limine, abrir-se-á vista dos autos ao Procurador-Geral, que dará parecer no prazo de 10 dias. Em seguida, examinados os autos sucessivamente em igual prazo, pelo relator e revisor, julgar-se-á o pedido na sessão que o presidente designar. Artigo 626. Julgando procedente a revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da infração, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo. Parágrafo único. De qualquer maneira, não poderá ser agravada a pena imposta pela decisão revista. Artigo 627. A absolvição implicará o restabelecimento de todos os direitos perdidos em virtude da condenação, devendo o tribunal, se for o caso, impor a medida de segurança cabível. Artigo 628. Os regimentos internos dos tribunais de apelação estabelecerão as normas complementares para o processo e julgamento das revisões criminais. Artigo 629. À vista da certidão do acórdão que cassar a sentença condenatória, o juiz mandará juntá-la imediatamente aos autos para inteiro cumprimento da decisão. Artigo 630. O tribunal, se o interessado o requerer, poderá reconhecer o direito a uma justa indenização pelos prejuízos sofridos. Parágrafo 1º. Por essa indenização, que será liquidada no juízo civil, responderá a União,
se a condenação tiver sido proferida pela Justiça do Distrito Federal ou de território, ou o Estado, se o tiver sido pela respectiva Justiça. Parágrafo 2º. A indenização não será devida. Alínea A. Se o erro ou a injustiça da condenação proceder de ato ou falta imputável ao próprio impetrante, como a confissão ou a ocultação de prova em seu poder. B. Se a acusação houver sido meramente privada. Artigo 631. Quando, no curso da revisão, falecer a pessoa cuja condenação tiver de ser revista, o presidente do tribunal nomeará curador para a defesa.